Boa tarde. Vamos iniciar agora mais uma mesa deste excelente congresso virtual UFBA. Na mesa de agora, né, cujo título é Sentidos e Consequências da Pandemia, um debate a partir da filosofia e das ciências sociais. Nós vamos discutir, eu acho que dois pontos fundamentais, né? Primeiro, de fato, a pandemia, né, desse ponto de vista da filosofia e das ciências sociais, mas tem como objetivo também essa mesa mostrar como as humanidades, muitas vezes, inclusive desvalorizadas, né, por algumas vozes contemporâneas, possuem também a sua contribuição a dar nesse momento de crise. Né? Então, essa mesa também tem esse sentido político de valorização das humanidades, muitas vezes criticadas. Né? Na mesa de hoje, nós temos. Bom, primeiro me apresento, né? Meu nome é Leonardo, sou professor do Departamento de Filosofia da UFBA e vou moderar a mesa composta por Claudete Gomes Soares, que é professora do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. Ela é também coordenadora do NEAB, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Temos também professor Hélio Alexandre da Silva, professor da Unesp, da pós-graduação em filosofia do campus Marília, também da Unesp, né? E Estamos tendo um problema com a transmissão do professor Leonardo da hora e ele acabou de retornar aqui. Eu sou o professor Bruno Durães, sou da UFRB de Sociologia. Eu vou passar para ele novamente para ver se a conexão dele fica boa. Se a conexão dele voltar, ficando boa, ele vai retomar a coordenação da mesa. Nós estamos dando início à mesa de Ciências Sociais e Filosofia, né, debatendo a pandemia a partir dessas duas áreas. E aí eu vou retornar a palavra para o professor Leonardo. como eu estava dizendo, enfim, nessa questão do virtual, de fato, tem essa dificuldade, mas temos também a professora Ana Cláudia, que vai compor a mesa, que é antropóloga, professora da licenciatura em Ciências Sociais da Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Ela trabalha no campus Malês, né? E também é igualmente pesquisadora do NIEMBA, né? E por fim, o professor Bruno, que acabou de falar, que é professor da Universidade, professor de Sociologia e do mestrado de Serviço Social da UFRB, e é igualmente professor do CRH da UFBA e membro da Comissão de Ética da ABEX, né, que é a Associação Brasileira de Ensino em Ciências Sociais. Bruno é estudioso da área de trabalho informal, trabalho por aplicativos, marxismo e ensino de sociologia. Né? Bom, para iniciar a mesa, eu gostaria então de passar a palavra para Claudete. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria expressar o meu prazer de estar aqui nessa tarde de hoje, compartilhando essa mesa com os meus colegas, e cumprimento a todos e a professora. E registrar que, apesar de esse ser um momento duro, né, as tecnologias têm nos ajudado a manter as nossas atividades, mas a gente está realmente ansiosos pelos encontros presenciais, né, nos quais a gente não tem esses problemas técnicos, que lidar com esses problemas técnicos. Bom, eu vou apresentar a questão que eu vou desenvolver aqui nessa tarde de hoje, nesses 15 minutos que me foram designados. Estou falando desde Chapecó, Santa Catarina, que é a cidade onde eu vivo, e a minha fala de hoje é, na verdade, um exercício, né, a partir de algumas leituras que eu tenho feito durante esse período da pandemia. Leituras, algumas novas para mim, mas que estão vinculadas aos meus interesses de estudos, que são as questões étnico-raciais, o pensamento decolonial, pós-colonial e estudos culturais. Bom,
O exercício que eu me proponho a fazer hoje é como a gente pode pensar as debilidades das nossas sociedades em garantir a segurança, a saúde, o bem-estar coletivo, relacionada a um tipo de gestão do poder que não tem como base a vida e sim a morte. E esse exercício eu faço a partir das leituras e escutas em torno do conceito de necropolítica e necropoder, do intelectual camaronês Achille Mbembe, e também de umas escutas que eu tenho feito recentemente nas falas e reflexões do intelectual indígena Ailton Krenak, da etnia Krenak. Né? O Ailton Krenak, particularmente, ele tem feito uma problematização em torno da distinção humano e natureza, uma problematização dessa distinção, né? Ou seja, ele nos provoca a romper com essa distinção que está na base disso que a gente chama modernidade. Embora o que eu vou falar agora não vá se aprofundar nessa questão que o Ailton Krenak tem desenvolvido nas suas falas, nos seus escritos, eu considero essa problemática, essa temática, um importante aspecto para a gente pensar novas utopias. Tá? Então, eu vou começar a minha fala aqui com uma pergunta, né? Como o despreparo do sistema de saúde, que é por si só uma política de morte, né? Esse despreparo, faz parte de um modo de gestão do poder, o necropoder, que tem a morte como seu motor. Bom, uma das características mais marcantes das sociedades capitalistas na era contemporânea é o esvaziamento real e simbólico dos direitos sociais, com implicações no mundo do trabalho, por meio da flexibilização das relações trabalhistas, da precarização da vida dos trabalhadores, que eu acredito que o Bruno vai falar durante a exposição dele. Mas esse esvaziamento real e simbólico dos direitos sociais tem uma consequência também na forma como a gente vê o papel e a imagem do Estado como provedor de bem-estar social coletivo. E para mim, né, e para nós, isso aparece muito claramente nesse momento da pandemia, nesse despreparo do sistema de saúde do Brasil, que tem uma característica positiva, que é ser um sistema público universal, mas que se mostra bastante débil em fornecer respostas rápidas às demandas impostas pela pandemia. E a gente pode acreditar que essa precariedade do sistema de saúde em fornecer respostas às demandas impostas pela pandemia seja uma coisa do momento, ou seja, é o desafio da pandemia que trouxe essa precariedade, quando a gente sabe que isso não é verdade, né? A precariedade do sistema de saúde faz parte de um projeto que é esse esvaziamento simbólico e real dos direitos sociais. E esse desmantelamento tem como sua face a mercantilização da saúde, e que nesse momento ele tem uma face perversa, que é nos avizinhar da morte, né? Uma sociedade que não tem um sistema de saúde forte, com investimentos públicos, ela não tem como responder de forma eficiente, de fato, a uma ameaça como essa, que a gente não previu, mas também fica uma pergunta, né? Por que a gente não previu uma ameaça como essa, sendo que ela foi produzida pela própria forma como o capitalismo funciona na sua modalidade global? Veja, então, essa situação do sistema de saúde, né, esse despreparo, ele pode ser visto, ele reforça, na minha opinião, os conceitos de necropoder e necropolítica cunhado pelo intelectual Achille Mbembe, para interpretar a fase neoliberal do capitalismo como uma economia de gestão da morte. Na sociedade da necropolítica, a política como guerra, o homicídio, o suicídio, tornam-se indispensáveis. Morte entendida não só como morte física, é importante dizer, mas como destruição e encurtamento das possibilidades de vida e a sistemática destruição dos horizontes em que a vida é capaz de se produzir. Pensar o funcionamento da sociedade, da economia capitalista e do Estado neoliberal como economia de morte não é uma mera abstração. A necropolítica está muito bem documentada pelas estatísticas, nas manchetes dos jornais, nas ocorrências policiais, no silêncio coletivo diante do extermínio de alguns corpos.
E aqui eu faço uma pergunta, né? O que seriam o genocídio da população negra, o extermínio dos povos indígenas, o feminicídio, o suicídio de jovens e adolescentes, cada vez mais crescentes, o aumento dos quadros de depressão, de ansiedade, se não expressões do terror de uma sociedade que é incapaz de garantir a vida como uma possibilidade? E, na prática, a gente pode ver isso nas precárias condições de trabalho para os profissionais de saúde, que os profissionais de saúde têm encontrado no seu dia a dia para lidar com o desafio da pandemia, né? Para quem acompanha um pouco os noticiários, as reportagens, os jornais, a gente vai perceber que, em vários momentos, nós tivemos relatos de profissionais de saúde denunciando a falta de testagem para eles próprios. Então, vejam, como assim profissionais de saúde, né, no momento que testagem é tão importante, não tem teste para eles fazerem? Outra coisa que os profissionais da área de saúde têm denunciado nesse momento é a falta de equipamento de segurança suficiente para que eles possam conduzir as suas atividades. E eu repito, né, não é lugar para ingenuidade aqui. A precariedade do sistema de saúde não é uma consequência da pandemia. Ela faz parte de um projeto, né? Eu acho que esse é um recado, essa é a mensagem que a pandemia, ela amplifica e que está piscando para todos nós como um letreiro, né? Ou seja, que o motor de funcionamento dessa sociedade é o descarte de vidas. E aqui é importante lembrar que esse descarte de vidas, nós que somos negros, indígenas, as mulheres trans, os outros vivos, essas pessoas, esses grupos já estão bastante acostumados a terem as suas vidas vistas como descarte. Mas que na sociedade atual, a gente tem uma especificidade. No momento da pandemia, o descarte, ele atende pelo nome de comorbidade. Tendo em vista essa fala e tendo em vista o cruzamento entre pandemia e política, eu fiz um exercício, um esforço de assistir toda a reunião ministerial divulgada na última sexta-feira, 22/5, cujo objetivo da reunião, a princípio, era justamente a discussão de um plano coletivo envolvendo todos os ministérios para o enfrentamento e as consequências econômicas, sociais e políticas da pandemia. Esse foi o objetivo inicial apresentado para a pandemia. No entanto, no lugar disso, de ver, né, a discussão de estratégias para o enfrentamento, o que a reunião nos mostra, a forma como essa reunião se apresenta, é como um palco de personificação em corpos e vozes masculinas da política de terror e de morte do Estado brasileiro. E aqui vale ressaltar que a política de morte e terror que estou destacando aqui, ela não é uma invenção desse governo. Ela é uma característica fundante da modernidade se assumimos a colonialidade como seu duplo, como insistem os autores decoloniais latino-americanos. Ainda que seja possível, como quer Bembe, que ela tenha crescido em intensidade e extensão na fase neoliberal do capitalismo. O enredo do espetáculo da morte, na singularidade do nosso momento político, é guiado pela oposição entre economia e política pública de saúde, e um confronto entre direitos civis e direitos coletivos, ou liberdade versus segurança. Não precisaríamos fazer uma escolha se essa não fosse uma sociedade de gestão da morte. Ao hierarquizar os grupos dos possíveis afetados pela Covid entre os com comorbidade e os sem comorbidade, os idosos e não idosos, e apontar a economia como prioridade, como forma de salvar vidas, o governo declara que é possível uma escolha sobre quais vidas deverão ser salvas e quais vidas podem ser descartadas. Nesse movimento, anuncia em voz alta que não cabe ao Estado, esse mesmo, financiado com dinheiro pago pelos impostos e pelo trabalho coletivo, o papel de promotor do bem-estar social. Cabe à família,
diz o representante máximo da nação no pronunciamento após a divulgação do vídeo fatídico. Resguardar e proteger os seus idosos e as pessoas com comorbidade, pois o Estado já está fazendo demais. Essas foram as falas do atual presidente no pronunciamento logo após a divulgação do vídeo de sexta-feira. E, em nome do que ele chama de defesa das liberdades, defende a saúde como um capital individual, delegando aos indivíduos a responsabilidade pelo seu estado saudável e pelas escolhas no seu tratamento. Também no pronunciamento, ele diz que o uso da cloroquina é uma escolha pessoal, né? Bom, tudo isso é para mostrar que essa disputa que a gente, vou concluindo, a disputa que a gente tem assistido entre estratégia de combate à pandemia, como isolamento social ou abertura do comércio, na verdade é uma disputa em torno do caráter público da saúde, né? A escolha pelo isolamento, a escolha pelo o Estado que tem que tomar essa decisão e forçar que as pessoas fiquem em casa, é o reconhecimento do Estado público da saúde. Qualquer coisa contrária a isso é transformar a saúde numa questão de aspecto de escolha individual, o que é totalmente contrário a uma política de vida, e sim uma continuidade da política de morte. Bom, eu termino aqui, porque o meu tempo já acabou, e eu espero que a gente possa conversar sobre isso mais tarde. Obrigada. Obrigado, Claudete. Antes de passar a palavra para Hélio, né, que vai ser o próximo a falar, eu gostaria apenas de mencionar que essa conversa, devido à limitação de tempo aqui, ela merece e vai ter uma continuação no canal do YouTube, o canal Trincheiras de Ideias, né? Eu vou anunciar até aqui em primeira mão, no dia 10 de junho, nós vamos retomar esse bate-papo aqui no canal, então convido vocês a curtirem lá, se inscreverem no canal para poder receber a notificação da parte 2 dessa mesa, digamos assim, tá? Então, Hélio, passo a palavra para você agora. Boa tarde, está me ouvindo? Bom, antes de começar, eu quero, evidentemente, agradecer o convite, né? E parabenizar a UFBA, especialmente, pela iniciativa de reunir um conjunto de professores, de pesquisadores, em um congresso de extraordinária qualidade, que eu tenho acompanhado, né? Apesar de ser à distância, e, em particular, nesse momento de ataque aberto às universidades e à produção científica, em particular nas ciências humanas, né? Quero também agradecer e cumprimentar os colegas, a Claudete, a Ana Cláudia, o Bruno, o Leonardo. É realmente um prazer poder fazer parte desse esforço de diálogo público, né, entre a filosofia e as ciências sociais, em particular. Bom, o que eu vou tentar apresentar aqui também, rapidamente, é uma tentativa de ler como que os mais pobres, em particular, têm experienciado essa crise, que é uma espécie de simbiose entre crise sanitária e crise política, né? Para tentar fazer isso, eu quero mobilizar fundamentalmente dois aspectos que eu acho que nos ajuda a entender um pouco como esse cenário atual tem sido composto. O primeiro aspecto que eu vou chamar aqui de desconfiança institucional, né? O segundo é tentar destacar uma espécie de nova centralidade de uma partilha de experiências comuns que frequentemente se traduz em confiança, e como isso tem ganhado, pelo menos no último período, um peso particular no modo com que os mais pobres tomam as suas decisões, tanto do ponto de vista de seguir ou não seguir políticas, quanto do ponto de vista de aceitar ou não aceitar certas prescrições científicas, né? Então, tentando desenvolver um pouco mais rapidamente o que eu estou entendendo aqui como desconfiança institucional, né? Uma pesquisa de 2019, realizada pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, sobre o Brasil em particular, diz que 33% do brasileiro não confia nas eleições, né? Acho que esse dado é muito importante.
e 13%, apenas 13%, confiam nos partidos políticos e nos seus representantes. Então, como que essa desconfiança nas instituições políticas, mas também científicas, né, se traduz socialmente entre os mais pobres, em particular, né? Geralmente, a gente verifica que essa desconfiança nas instituições também se traduz como desconfiança nos representantes dessas instituições, que, em geral, são cientistas, os políticos, em grande medida, os professores universitários, os especialistas, que têm grande reconhecimento entre seus pares, né? Por que que isso, para mim, é importante? Por que que é importante destacar esse aspecto para o meu argumento? Porque o processo de tomada de decisão, especialmente das pessoas mais pobres, que é quem eu quero chamar mais atenção aqui, essa tomada de decisão geralmente é orientada mais pela legitimidade conferida por uma espécie de partilha sistemática de experiências comuns, do que por discursos que retiram a sua legitimidade e a sua autoridade das instituições e da ciência, né? Por isso é tão importante, na construção de decisões tomadas pelas pessoas mais pobres, o parecer, por exemplo, de um vizinho, de um parente, de um líder religioso, de um líder comunitário, né? Porque são com são com essas pessoas que, em geral, os mais pobres partilham essas experiências comuns, né? E daqui a pouco eu vou dizer um pouco o que eu estou entendendo por essas experiências comuns, mas antes disso, talvez vale a pena um pouco falar o que eu entendo por mais pobres, né? A gente pode conversar um pouco depois, após as falas, mas o que eu entendo por mais pobres, em síntese, são aqueles que sofrem de uma espécie de nível de privação que impede a construção de uma estabilidade suficiente que os permita fazer planos e traçar projetos de vida de médio e de longo prazos. Se a gente for pensar, talvez, em conceitos mais sociológicos, né, os mais pobres são aqueles que estão incluídos numa espécie de mosaico conceitual que foi construído pelo trabalho de uma série de sociólogos no Brasil, por exemplo, que o conceito de ralé, né, o conceito de batalhadores, de precariado, de subproletariado, de trabalhadores da massa marginal, uberizados, e uma série de outros conceitos que se constroem como uma espécie de noções que fotografam momentos particulares do que eu estou chamando aqui de mais pobres, né? Então, quando entre esses mais pobres, né, os momentos de sofrimento social alcançam níveis mais dramáticos, né, são os vizinhos, os parentes e os líderes religiosos e comunitários que estão sempre por perto, partilhando do cotidiano dessas privações, né? Essa partilha alimenta entre os mais pobres certo respeito e confiança naqueles que estão sempre por perto, construindo essa espécie de partilha sistemática de experiências comuns. Que são o quê? O que eu estou chamando de experiências comuns, né? São aquelas relações construídas em torno da produção de um intercâmbio de elementos práticos e simbólicos, independentes de qualquer compromisso explícito, portanto, não existe um pacto prévio, né? Mas esse intercâmbio permite o reconhecimento e a cristalização de alguns comportamentos e expectativas comuns, né? Então, essas experiências, quando elas são partilhadas no longo prazo, elas produzem uma espécie de legitimação tácita do interlocutor que está mais próximo, né? Essa legitimação, pressuposta e garantida por uma espécie de convívio cotidiano e pela partilha habitual de valores, comportamentos, ela se dá muito mais pelo interlocutor ser quem ele é do que por aquilo que ele diz, né? Então, percebam, o foco aqui do reconhecimento e da legitimidade sai do discurso e vai para o emissor do discurso, né? Então, não importa se esse reposicionamento, que em geral é comum entre os pobres, é um reposicionamento justo ou não, né? Mas o que importa para mim é que ele é uma prática comum entre os mais pobres, né? Então, tendo isso em vista, acho que é possível dizer que não é muita novidade, especialmente para nós brasileiros,
que a política, a ciência e a imagem construída em torno dos seus representantes, né, em torno dos representantes da política, em torno dos representantes da ciência, é uma imagem que reproduz, em grande medida, né, círculos restritos, que quase sempre estão ligados a imagens representadas por aquilo que a gente chama normalmente de classes dominantes, ou, se a gente quiser, ricos. Né? Isso significa que, para os mais pobres, a imagem, por exemplo, de um professor universitário, de um cientista ou de um especialista respeitado está muito próxima do estereótipo tradicional ligado aos mais ricos, o que, em particular, no Brasil, não é um cálculo exatamente falso. Né? Então, entre os mais pobres, portanto, a ciência, né, acaba operando como uma espécie de pequeno poder, né? E ela não consegue ser plenamente eficaz sem o auxílio de outras dimensões da vida social. E é nesse momento que o que eu estou chamando aqui de partilha sistemática de experiências comuns, em particular entre os mais pobres, surge como uma dessas dimensões que pode operar ao lado da ciência, não contra a ciência, mas ao lado dela. Né? Então, em um momento de crise política, por exemplo, como a gente está vivendo, o especialista vai até os mais pobres dizer que, bom, o kit gay, se a gente quiser pensar nas últimas eleições, foi uma propaganda de mau gosto, para a gente ficar em uma questão política. Né? Ou então, um especialista vai até os mais pobres para dizer que não é recomendável fazer uso de determinados remédios para combater o novo vírus, se a gente quiser ficar numa questão mais científica. Então, nesse momento, se o médico, se o professor, se o cientista político não for capaz de transmitir algum tipo de confiança para os mais pobres, em particular, eles dificilmente serão bem-sucedidos. Né? E aqui eu quero destacar que, para os mais pobres, nem sempre a confiança é algo pressuposto no discurso de autoridade do saber científico. Né? Então, parece compreensível, portanto, que o cálculo dos mais pobres os conduz a uma certa desconfiança em relação ao discurso do especialista. E esse cálculo é bastante razoável, né? Se a gente tomar em consideração que nos momentos de drama social mais profundo, quem compartilha sistematicamente o cotidiano das suas privações não são os especialistas, não são os professores universitários, nem os políticos. Né? Isso faz com que o discurso científico e político, em alguma medida, perca no ponto de vista da sua confiança em relação aos mais pobres. Então, se nos momentos de maior necessidade e privação, né, são com essas pessoas, com parentes, com lideranças religiosas, com lideranças políticas, que os mais pobres partilham os sofrimentos cotidianos, né, por que nos momentos de crise mais aguda, eles deveriam seguir os discursos dos cientistas e especialistas que representam grandes instituições que geralmente são alvo de desconfiança cotidiana para eles? Então, o que me parece, e com isso eu termino, é que em tempos em que a comunicação ganha alguma velocidade, e uma velocidade cada vez maior, o recurso a elementos estruturantes da sociabilidade, como a confiança produzida por essa partilha sistemática de experiências comuns, é algo que ganha nova centralidade. Né? Não ganha uma centralidade como uma necessidade de um simples retorno a relações tradicionais, tais como as existentes antes do advento das redes sociais. Né? Mas uma relevância que surge como uma forma de repensar essa partilha de experiências comuns a partir desses novos meios. Então, assim, como início da conversa, era isso que eu gostaria de dizer, eu agradeço, né? E espero que a gente possa conversar um pouco depois das falas das colegas. É isso. Perfeito, Hélio. Obrigado pela fala, extremamente instigante. Agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Ana Cláudia. Obrigada, Leonardo. Muito obrigada. Gostaria de iniciar saudando a todos e a todas que fazem parte dessa mesa virtual, né? O Hélio, Bruno, Claudete, Leonardo. Gostaria de dizer a imensa satisfação de estar presente nesse momento
no Congresso Virtual da UFBA. E gostaria também de saudar, né, aqueles que estão nos assistindo virtualmente. Eu acho que essa mesa é uma mesa de grande potência, né, como todas as outras que estão ocorrendo nesse congresso, na UFBA, né, e mais particularmente me refiro a esta em que estamos participando, já que se a gente pensar nos sentidos e consequências da pandemia, né, tentando produzir um debate entre a filosofia e as ciências humanas, a gente poderia dizer que, infelizmente, a gente tem muito repertório, muito assunto para as ciências sociais e para a filosofia diante de uma pandemia, já que não se trata apenas de uma realidade sanitária ou biomédica, né? Assim, pensando dentro de uma categoria, talvez hoje bem pouco utilizada, mas que em algumas situações talvez ela ainda seja muito útil, né? Então, pensando na categoria, no conceito de fato social total, do Marcel Mauss, a gente poderia, então, pensar que a pandemia é esse estado que nos coloca, então, para pensar, para refletir sobre diversas dimensões, e é claro, para além da dimensão sanitária e médica, né? Então, tem questões políticas, econômicas, psicológicas, afetivas, enfim, de variadas e de diversas ordens, especialmente pensando no momento atual, né, que a gente vive, e mais particularmente no momento atual que o Brasil, né, vive. E aí a gente pode pensar que, para além da realidade, para além das questões relacionadas às diversas problematizações que a gente vai poder, então, eleger, né, para as ciências sociais e para a filosofia, tem, inclusive, a questão, ou as questões metodológicas, né, como fazer ciências sociais, e mais particularmente, no meu caso, como fazer antropologia para quem trabalha com trabalho de campo, para quem produz etnografia, como fazer etnografia numa quarentena. Acho que para boa parte dos antropólogos, a gente talvez não tenha ainda pensado sobre essas questões, ao menos antropólogos que sejam, né, da minha geração, um pouco mais, um pouco menos, a gente não tinha ainda se pensado nessa situação. Então, até mesmo em termos metodológicos, né, e de estratégias de como produzir interlocuções, interações, estamos nos vendo, então, nessa iminência de pensar a partir da pandemia, né, e diga-se de passagem, estratégias interessantíssimas têm sido realizadas, né, mas mais especificamente, o que eu gostaria aqui de rapidamente, brevemente, porque o nosso tempo é curto, de tratar, com relação o que representa essa pandemia para as comunidades tradicionais, né, e aí a gente pode pensar o que representa uma pandemia para as comunidades tradicionais, como as comunidades indígenas, e para as comunidades quilombolas. E aí vale a pena a gente lembrar, né, se a gente pensar que as epidemias, elas fazem parte da memória, né, muito provavelmente de boa parte das comunidades, especialmente das comunidades indígenas e ameríndias, né? Se a gente pensar que os contatos, os seguidos contatos com a sociedade movente, com os não indígenas, geralmente tiveram como resultado, como o retorno para essas comunidades, surtos de epidemias que muitas vezes foram as responsáveis por causar o genocídio e a diminuição dessa população. Para algumas dessas comunidades, isso é muito, é uma memória muito próxima, né? Talvez seja episódios que rememorem a 50, a 40, né, a 60 anos no máximo, né? E se a gente pensar, então, o que representa para essas comunidades estar
em tão pouco tempo histórico, né, em um período temporal tão curto, passar novamente por esse risco, a gente pode, então, pensar o drama, o trauma que tem sido para as comunidades tradicionais essa pandemia, o que o Covid representa para essas populações. E aí eu trago para a mesa de hoje, né, alguns dados sobre como essa pandemia tem impactado, né, essas comunidades. E aí a gente pode, né, tomar como referência alguns dados que são dados oficiais. Eu, inclusive, pude atualizá-los ainda hoje, né? Então, para a gente ter uma ideia, com relação às comunidades indígenas, a gente tem uma média, né, de cerca de 75 povos que foram já atingidos, né, que tem indivíduos, pessoas infectadas, né, e isso representa um quantitativo de mais de 1.600 infectados, com, infelizmente, né, um quantitativo, um somatório de óbitos em torno de 159 indivíduos, 159 pessoas, até mais ou menos, né, meio-dia, quando eu tive o cuidado de tentar atualizar esses dados, né, e aí vale lembrar que esses dados, assim como para a população nacional, eles sempre têm que serem, a gente tem sempre que desconfiar deles, porque muito provavelmente eles são, né, ou foram subnotificados, e no caso das comunidades indígenas, a gente vai ter o centro, né, na verdade, o epicentro para a gente vai ser justamente no estado do Amazonas, com 104 óbitos, né, e no estado do Pará, com 22, né. Já na Bahia, a gente tem já um óbito, e para toda a região do Nordeste, 19. Com relação às comunidades quilombolas, a gente tem até também, hoje pela manhã, oficialmente, o número de 46 óbitos, né? Para as comunidades quilombolas, vai ser o epicentro da pandemia entre as comunidades quilombolas, seguida pelo estado do Amapá, Pernambuco e Rio de Janeiro, né? Então, esses dados, é claro, como a gente tem sempre chamado a atenção, né, para os números, né, o número de óbitos para a população nacional, é importante que a gente pense que, é claro, não são apenas números, né, assim, a pandemia, ela impacta e ela promove um genocídio nessas comunidades, mas também um etnocídio, se a gente pensar que se encerra, para muitas comunidades, uma tradição quando um ancião morre, né? Quando se perde um ancião, quando se perde um mestre ou uma mestra do saber, quando se perde uma liderança, quando se perde um professor, uma professora, quando se perde um indivíduo, né, que faz parte de uma determinada comunidade, de uma determinada etnia, que leva consigo uma etnicidade, e que a perda desse indivíduo tão abruptamente, a partir da pandemia, faz com que talvez a gente esteja perdendo também parte de uma determinada cultura, parte de uma determinada tradição, né? Então, é importante a gente pensar nos impactos e nas consequências da pandemia para essas comunidades. Especialmente em um momento, né, mais particularmente aqui no Brasil, em que a pandemia tem sido utilizada como argumento para usurpar, para expropriar, para se apropriar de direitos, inclusive de direitos constitucionais dessas comunidades. Então, é um momento importantíssimo, e que eu acho que, inclusive, a gente deve pensar que esse drama das comunidades tradicionais não é um drama apenas
dessas comunidades, né? Mas eu acho que nós, enquanto brasileiras, brasileiros, a gente precisa também se solidarizar com essa situação, né? Seja dando visibilidade a esse drama, cobrando, enfim, né? Participando da luta junto com essas comunidades. Bem, agora, eu acho que também é importante aqui a gente salientar, né, que, não obstante o drama que essas comunidades passam, né, no momento atual, é importante aqui a gente ressaltar as inúmeras, né, as diversas estratégias de sobrevivência, de resistência, que também essas comunidades têm desenvolvido, produzido. Né? E aí, também, assim como Claudete o fez, né, é importante que a gente lembre o Ailton Krenak, né, que vai nos dizer, vai nos lembrar que a pandemia é só mais uma situação de adversidade, né, mas das inúmeras que essas comunidades foram compulsoriamente, né, obrigadas a passar durante pelo menos esses 500 anos de contato, no caso das comunidades indígenas. Então, é interessante a gente pensar em quais estratégias de resistência essas comunidades têm acionado, né? Ou como elas têm acionado essas estratégias de resistência. E, como eu já falei, são inúmeras, né? Desde né, mesmo numa pandemia, inclusive a gente deve aprender com as comunidades tradicionais, mas hoje há várias redes de trocas de alimentos, né? A rede de trocas de alimentos produzidos entre as comunidades, produção de máscaras, distribuição de cestas básicas, vaquinhas virtuais, enfim, uma série de estratégias, né, que tentam, de algum modo, minimizar os impactos, especialmente os impactos materiais e de sobrevivência e de subsistência para essas comunidades. Uma outra estratégia que tem me chamado a atenção e que eu tenho tentado até, quando possível, um pouco mapear, né, por exemplo, seria a produção de material informativo, de orientações, com tradução para as línguas indígenas, o que faz uma diferença tremenda, né? E além da diferença, é uma valorização desses aspectos, desses traços ainda extremamente presentes em boa parte das comunidades indígenas. Então, a produção de material informativo nas línguas indígenas significa, né, que a gente está tentando, na verdade, que eles estão tentando produzir interpretações a partir do seu repertório linguístico, mas não apenas uma questão de repertório linguístico, mas das suas cosmologias, de como eles apreendem o sentido dessa pandemia e das dificuldades que eles estão vivenciando. E, inclusive, algumas dessas estratégias seriam muito interessantes que as políticas públicas, que os órgãos, né, os DICEIs, as secretarias de saúde, também adotassem, né, como, por exemplo, a produção de material informativo a partir da língua, né, das línguas indígenas, que, diga-se de passagem, a gente tem ainda no Brasil cerca de 180 línguas, né, indígenas faladas por cerca de 200 comunidades. Então, é importante que a gente valorize essa diversidade linguística também nesse momento. Bem, para finalizar, eu acho que é importante aqui que eu possa ressaltar que, não obstante estratégias de resistências produzidas pelas próprias comunidades, a gente encontra-se, sim, né, em um contexto de muita vulnerabilidade para essas comunidades. Então, é necessário que a sociedade, né, civil organizada, que as universidades, que, enfim, a população, a sociedade brasileira, de modo geral, fique muito atenta a
aos riscos, né, ao drama que essas comunidades hoje passam, e que a gente fique também muito atentos, né, e atentas ao fato de que muitos setores da sociedade brasileira, inclusive o próprio governo, poderá utilizar essa pandemia, né, como forma, como argumento para fazer o que, infelizmente, né, parte da sociedade brasileira sempre fez com as comunidades tradicionais, que foi justamente tentar expropriá-las, né, subalternizá-las. Então, a gente precisa ficar muito, muito atento. Eu agradeço, né, agradeço a mesa, agradeço o convite por estar aqui com vocês, e a generosidade da UFBA, né, de ter proporcionado para, enfim, para pesquisadores, pesquisadoras, né, professores, estudantes, participarem de um evento, enfim, né, tão democrático, com a possibilidade de várias universidades estarem aqui presentes. Muito obrigada. Obrigado, Ana Cláudia, excelente. Queria lembrar mais uma vez, né, que isso aqui é só um primeiro momento desse bate-papo, depois vamos realizar uma outra mesa com os mesmos membros, né, dessa mesa no canal Trincheiras de Ideias no dia 10 de junho, né, vocês estão vendo aí no banner passando o título do canal. E agora, para finalizar esse primeiro momento das apresentações iniciais, né, eu queria passar a palavra ao professor Bruno antes, e depois vamos ter as questões do público, tá? Acho que seu áudio, Bruno. É o digital, é a tecnologia. Então, primeiramente, boa tarde, né? Eu sou o professor Bruno Durães, da UFRB, de Sociologia, da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia. Eu sou do curso de Ciências Sociais, mas a gente atua lá em vários cursos, em Cachoeira, São Félix, na UFRB, e também sou pesquisador do CRH UFBA. Então, para mim é uma satisfação estar com essa atividade, esse congresso aqui, na UFBA, né? Aqui em casa, mas na UFBA. Então, porque eu também sou UFBA, eu me formei na UFBA na graduação. Então, para mim também é uma satisfação e um orgulho de estar nesse evento. Eu aproveito para saudar o reitor da UFBA, né, o João Carlos Salles, o professor João Carlos Salles, que é filósofo, e que ano passado apoiou a luta nossa em defesa da sociologia, em defesa das ciências sociais, da filosofia na escola. Então, eu acho que isso é um marco histórico que vivemos ano passado, nesse debate da importância dessas áreas de ciências humanas, delas estarem naquele lugar que me parece que é um ponto chave da sociedade, que é a escola, que é a educação. Porque se a gente quer pensar um futuro, quer pensar um amanhã, a gente tem que ter a marca, ou seja, a gente tem que pensar nas marcas do presente, no lugar do presente, olhar para o passado e projetar um futuro. Então, eu faço essa saudação ao reitor da UFBA e, ao mesmo tempo, agradeço ao professor Leonardo pela oportunidade, né, dessa atividade, e também o colegiado de filosofia que fez o card, né, a servidora técnica, e depois eu vou pedir para ele fazer esse agradecimento também em meu nome. Dizer que essa atividade, então, na verdade, hoje, nós vamos apenas levantar algumas questões, né, que são duas áreas extremamente ricas, né, a filosofia e as ciências sociais. As ciências sociais, que é composta de 3 outras, vamos dizer assim, sub-áreas, que é a sociologia, que é o meu lugar de atuação, a antropologia, a professora Ana Cláudia, que fez a fala agora, e a ciência política. Então, as ciências sociais têm uma diversidade interna constitutiva, e isso nos fornece, inclusive, uma riqueza do ponto de vista analítico, do ponto de vista de entendimento do mundo também. Então, hoje nós vamos apenas levantar alguns pontos, a gente já deu para ver aqui, eu estou nesse lugar de fazer uma última fala, então, boa parte de questões que eu queria trazer, eu só vou pontuá-las aqui, sem medo também de não ter tratado tudo que deveria, vamos dizer assim. Inclusive, agradecer a presença de todas e todos que estão aqui, eu vi que tem uma série de pessoas nos assistindo, eu acho que esse aspecto da tecnologia e do elemento da mídia e do elemento virtual é fantástico, mas existem outros elementos contraditórios envolvidos nisso, como o excesso de trabalho, como o teletrabalho, que pode ser, na verdade, uma faca de 2 gumes, como eu gosto de falar. Ao mesmo tempo que parece facilitar a vida, também vai gerar uma nova face da precarização do trabalho. E nós já estamos nisso.
A gente basta ver o excesso de coisas que já estamos fazendo ao mesmo tempo. E agora, muitas vezes, nem é como se diz, né? O capitalismo não vai mais, vamos dizer assim, te dar refresco, no seguinte sentido, não tem mais tempo, você está em casa, faça, produza. Então, eu acho que existe uma lógica aí por trás da ideia, vamos dizer assim, muito encantadora do teletrabalho, que é o risco do acúmulo de atividades. Então, eu fiz essa primeira observação, como uma observação geral, não ultrapassando coisas que eu queria falar, mas eu vou retornar aqui. Então, eu acho que hoje, essa mesa aqui, Ciências Sociais, Filosofia e Pandemia, é um momento que eu considero, primeiro, como já foi dito por alguns colegas aqui, de valorização das ciências humanas, das ciências sociais, da filosofia. Então, eu acho que, para mim, é uma fronteira e um quadrante, né, é um momento histórico que estamos passando. E eu acho que é inevitável que a gente fale essas questões. Eu, muitas vezes, eu tenho 10 anos, 11 anos como professor de Universidade Federal Pública, com orgulho. Então, hoje estamos sendo extremamente atacados. Mas eu ainda percebo, e a universidade está sendo atacada, né? E outras áreas também já foram atacadas historicamente, estão sendo atacadas mais ainda hoje, cortaram recursos do SUS há anos, não é uma coisa, inclusive, só de agora. Mas, por incrível que pareça, aquelas coisas que estão resistindo na sociedade são as coisas públicas, muitas vezes. E o SUS é um belo exemplo disso. A universidade pública também é outro belo exemplo disso, como que a força das ideias, né, pode resistir mesmo ao avanço proto-fascista de estilo autoritário que estamos vivendo hoje. Então, outro ponto que eu queria abordar logo aqui de início na verdade, fazer um agradecimento especial aos colegas que estão na mesa. Porque me parece, que, dado essa gravidade, eu não consigo entender como que, eu estava falando, né, eu estou há 10 anos na universidade, e eu ainda vejo colegas na universidade, e na academia, que a gente chama, né, a academia na esfera, nesse mundo acadêmico. Eu ainda vejo uma série de colegas que falam assim, não, isso que vocês estão falando aí é coisa de militante. Eu vejo isso muito, nesses últimos 10, 11 anos. Só que ver isso hoje, para mim, me deixa extremamente triste como sociólogo, e como professor e como servidor público. Então, meio que também aqui é uma autocrítica à área das ciências sociais e também à área da filosofia e, de um modo geral, as nossas áreas. Eu acho que a gente tem que abrir os olhos para essa perspectiva que estamos vivendo hoje, que é uma perspectiva extremamente destrutiva e totalizadora, né? O ataque que está fazendo a um setor é um ataque que vai atingir outros e outras pessoas, né? Então, eu acho que é momento da gente tentar sair um pouco do lugar individual de cada um e tentar pensar em elementos mais gerais. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade hoje aqui, como o professor Leonardo da Hora falou, né, algumas vezes, essa é a primeira mesa. Então, nós vamos ter uma segunda mesa para trazer mais elementos de sociologia, de ciências sociais, de antropologia e de filosofia, que será no canal Trincheiras de Ideias, que é um canal que nós construímos no YouTube, para tentar, de certo modo, ser uma barreira do ponto de vista do pensamento, no bom sentido do pensamento. Da gente falar assim, olha, tem um limite para a negação do saber, do ponto de vista da sociedade, do saber, do conhecimento da universidade. Porque hoje nós estamos passando até por uma negação do próprio conhecimento. Né? É como o professor Fábio Nogueira e o professor Luiz Flávio falaram ontem numa live, no nosso mestrado de Serviço Social da UFRB, coordenado pela professora Eleni, que é o mestrado Política Social e Territórios. Eles falavam assim, olha, hoje, falar que a Terra é redonda é comunista. Então, ou seja, imagine que quadrante histórico é esse que nós estamos passando. Então, assim, eu queria fazer essa avaliação no seguinte sentido. Eu acho que nós estamos fazendo aqui um momento muito importante. Ano passado, nós fizemos uma luta, eu só vou citar algumas pessoas aqui, só para dizer que nossas ações também não são individuais, né? Hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que buscar ações coletivas, seja no sindicato, seja em partidos, seja em grupos, em comunidades tradicionais, seja em grupos de bairros, seja em movimento social. A gente tem que buscar uma saída coletiva, seja na universidade, como nós estamos fazendo aqui. Ano passado, nós tivemos uma luta muito importante em defesa da sociologia e filosofia na Bahia, na escola, que o governo do estado da Bahia estava reduzindo a carga horária. E aí, eu vou só referenciar a ABEX Bahia, que é a entidade que eu faço parte, a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais,
Nós, ano passado, junto com a professora Adriana Franco, da UFBA, da FACED, junto com o professor Fabiano Brito, do IFBA, junto com Fernanda Santiago, da UNEB, com Paulo Marcos, da UNEB, com Giovana Marúzia, que é professora da Rede Estadual de Educação de Maragogipe, junto com o professor Orlando, da UESB, de Conquista, nós travamos uma luta no passado em defesa da ciência, em defesa da sociologia e da filosofia na escola. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse registro de que ações desse tipo são ações importantes para o momento que estamos vivendo. Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, já também assim nessa parte inicial, eu acho que as ciências sociais, a sociologia, tem muito a falar no momento. Eu me lembro muito de Geis Pinheira, que fala assim, a Bahia ouve, a sociologia escuta, né? Então, eu acho que as ciências humanas têm que ser escutadas agora. É óbvio que a pandemia é um problema de ordem de saúde, de ordem biológica, da natureza, né? É um vírus. A gente sabe que é um elemento da natureza, que é um elemento global, né? Só que o impacto da pandemia, ele é um impacto social também. Extremamente social, cultural, desigual, as desigualdades envolvidas. Agora mesmo, nós estamos passando por um momento que temos 30 mil, quase 30 mil mortos no Brasil. E aí eu fico me perguntando, como pessoa e como sociólogo, né? Todo dia eu fico martelando isso na minha mente. Que estado é esse que nós estamos vivendo? Que governo é esse? Que situação é essa que estamos no Brasil? Porque com quase 30 mil, eu ainda não consigo enxergar nas pessoas, praticamente, quando vejo televisão, quando vejo algumas pessoas na rua, quando vejo aquelas carreatas, as pessoas mandando as outras para a morte, né? Eu não consigo ver uma calamidade, um sentimento assim de calamidade. Aí me parece uma banalização da morte. Aí me vem uma questão imediata essa. Será que as mortes dos italianos, dos europeus, valem mais do que a morte dos brasileiros? Será que quem está morrendo, temos maioria de negros hoje já morrendo, né? De pessoas mais pobres, já nas comunidades, né? Nas periferias. Então, será que é por isso que não está dando um valor, né? Então, assim, as ciências sociais e a sociologia tem muito a falar para a gente estar indagando essas questões, para a gente estar questionando essas questões. Então, de certo modo, inclusive, para mostrar que esse debate não pode ficar guardado e ocultado e invisibilizado embaixo do tapete, ou dos tapetes, como fizeram como a nossa elite do atraso fez historicamente. Então, as ciências sociais têm sim que problematizar. Eu acho que é papel da sociologia problematizar. E se a gente não fizer essa problematização, eu acho que a gente vai estar deixando de cumprir uma função social que temos, não apenas como pessoas, mas como intérpretes da realidade. Então, eu acho que uma contribuição maior que podemos dar nesse momento é botar o dedo em determinadas feridas, no bom sentido que eu estou falando, né? Obviamente que é uma situação de extrema calamidade pública. Não é uma situação de brincadeira, né? Não é uma gripezinha. Então, assim, já ficou evidente que é uma situação mundial. E ficou evidente também que tem limites para o próprio neoliberalismo. Tem limites para a lógica da austeridade e da perversidade, da lógica do capital. Porque, assim, mostrou também a atualidade da relação do capital com o trabalho, de grupos minoritários que são donos das corporações e donos do capitalismo plataforma, né? E a maioria das pessoas que não tem como sobreviver, exceto se não se lançarem nas ruas, não vão sobreviver. Então a gente está vivendo uma grande tragédia humanitária e do trabalho no Brasil. Uma série de entregadores por aplicativos estão correndo risco de vida. E mal possuem equipamento de proteção individual, porque simplesmente a gente está aceitando na sociedade que eles sejam empreendedores. Só que empreendedorismo é esse? Empreendedorismo da morte? Será que aquilo é realmente uma escolha? Então, assim, são questões que a gente tem que fazer no campo da sociologia. E existem diversas outras questões que nós podemos colocar, e eu acho que é importante, sobretudo, nós colocarmos essas questões sobre o ponto de vista brasileiro também, sabe? Sobre o ponto de vista nacional, pensamento social brasileiro.
hoje eu estava pensando o que trazer como pontos para essa fala aqui, para essa pequena contribuição, que eu não vou conseguir desenvolver nada aqui do que eu queria, assim, em profundidade, não tem tempo, eu acho que o objetivo não é esse, mas eu acho que a gente precisa também resgatar determinadas autoras ou autores nacionais brasileiros, né? É a gente pensar contribuições. Lélia Gonzalez, né? É a gente pensar a contribuição, por exemplo, de Guerreiro Ramos, sociólogo, baiano, Santa Amaro, negro, né? Que foi pouco lido nas ciências sociais. E uma das críticas que ele fazia era contra a sociologia que ele chamava enlatada, porque ele dizia que muito do pensamento social brasileiro era apenas importando conhecimento de fora e não produzindo uma inteligência nacional, vamos dizer assim, ou seja, uma interpretação nacional. Então, eu acho que é importante a gente retomar esse tipo de reflexão nacional. E retomar a reflexão nacional brasileira é falar das mazelas sociais. É tirar do tapete aquilo que está sendo escondido, que está sendo ocultado, que está sendo negado, que está sendo naturalizado. Naturalizado é você querer dizer que aquelas coisas são assim porque são assim. Ou, como já vemos também algumas pessoas falarem, não, é assim porque Deus quis assim. Será que é isso mesmo? Será que é justo a gente ter uma imensa maioria de quase 60 milhões de pessoas informais, desempregados e desalento hoje, quase 60 milhões, 50 a 60, né, que estão passando necessidades de sobrevivência, e essas pessoas não têm posses, não têm bens, não têm o direito do isolamento social. Parem para pensar, né? E até hoje a gente não discute taxar grandes fortunas no Brasil. Um dos poucos países no mundo, né? Tem, enfim, na política, vários personagens falam isso com frequência. O próprio Ciro Gomes fala isso, Boulos também fala muito isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa também retomar alguns pontos, e eu vou partir aqui para encerrar por causa do tempo, só citar um pouco sobre novas sociabilidades, que eu acho que é importante. Realmente, a gente está vivendo um contexto de uma nova relação com o nosso corpo. O professor Luiz Flávio Godinho até falou isso na live, na UFRB. Nós estamos tendo que, de certo modo, vamos dizer assim, reaprender a lidar com nós mesmos, do ponto de vista da limpeza, do ponto de vista do autocontrole, do ponto de vista de não encostar em ninguém na rua quando vai no supermercado. Então, isso vai significar uma mudança do ponto de vista daquilo que Foucault até fala assim, os corpos dóceis, ou o Marcel Mauss, né? As técnicas corporais, ou o Norbert Elias, o alemão, quando falava assim, o processo civilizatório, como que o nosso corpo ele é autocontido para que a gente viva em sociedade, e como que isso demonstra uma cultura. Então, esse é um debate que precisa ser feito, eu não vou ter como fazê-lo, que o tempo já expirou, então eu só vou tocar em mais 2 pontos aqui, rápidos, para encerrar. Teletrabalho e fetiche da tecnologia. Eu acho que temos que ter o cuidado para não cair nessa coisa de que tudo vai mudar, né? Isso é um risco que pode estar trazendo uma ideologia, pode estar trazendo uma nova forma de superexploração do trabalho, para lembrar o Marin, né, um teórico. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, pode ser um novo encantamento da sociedade capitalista, e aí quem vai sofrer é aquela parte das pessoas que acorda, sempre arrebenta, que é a classe trabalhadora, que são as mulheres, a população negra. E, por fim, então, assim, a gente tem que ter cuidado com o fetiche da tecnologia. Por fim, o capital trabalho está mais vivo do que nunca, ficou evidente que o trabalho é central ainda na sociedade, e eu termino com uma ideia positiva no seguinte sentido, eu acho que nem tudo está perdido, né, na sociedade. Então, é um momento hoje das ciências sociais, da filosofia, da universidade, da gente defender esses espaços que são fronteiras e são trincheiras, e dizer assim, uma frase do José Martí, do cubano, da época da luta abolicionista em Cuba, que dizia assim, trincheiras de ideias vale mais do que trincheiras de pedras. Obrigado. Obrigado, Bruno. Agora vamos ver, né, as perguntas do público. Não sei se já tem muitas perguntas, mas conclamo as pessoas que estão nos assistindo, né, que façam perguntas. A gente está aqui para isso. Tem um pedido aqui de Débora Chaves, já aqui embaixo, né? Ela pedindo para
vocês comentarem. Por favor, comentem a seguinte afirmação, né? Aliás, seria até bacana destacar esse comentário de Débora, né? Ela pede para comentar: as ciências sociais passaram muito tempo teorizando conceitos sem colocá-los na prática. Eu não sei se alguém da mesa gostaria de comentar. Eu gostaria de comentar, Leonardo. Pode ser? Claro. Débora, eu acho que uma questão importante para a gente entender que as ciências sociais, ela é uma ciência, né? Então, os conceitos, eles são ferramentas para a gente compreender e interpretar a realidade, né? A prática é um momento interessante, é um momento necessário, mas a ciência social, os instrumentos teóricos das ciências sociais, eles nos ajudam a compreender a realidade. Uma prática qualificada, ela exige compreensão. Então, eu acho que é problemático a gente esperar que as ciências sociais elas sejam um evento de manifestação, de protesto constante, né? Eu tenho falado isso para os meus estudantes, a sociologia ela é uma compreensão da realidade, ela é, antes de tudo, uma compreensão da realidade. O que as pessoas vão fazer com essa compreensão, né, nós, cidadãos, os partidos, os movimentos sociais, essa é uma outra questão. Esse instrumento pode ser utilizado para várias coisas, para vários aspectos, tá? Perfeito. Mais alguém gostaria? Bruno? Pode. Eu só, também, para dar uma contribuição, eu costumo falar também muito em sala de aula, assim, que nós temos que saber também determinados... onde nós podemos agir, onde não podemos, né? Ou seja, o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Então, eu vejo muitas vezes, ao longo dos anos, as pessoas querendo uma resposta, uma solução da universidade. Aí eu ficava pensando muitas vezes, será que a universidade é que tem que dar essa resposta mesmo? Né? Ou será que já cumpre um papel levantando questões, compreendendo a própria realidade dos povos, das culturas, dos bairros, né? Da relação do capitalismo, do trabalho, da exploração, do racismo, da desigualdade. Então, assim, eu acho que a teoria tem também esse papel de entender. E eu acho que o entender é, assim, aquela noção de desvendar, é tirar cortinas, é abrir portas. Então, eu queria só deixar esse comentário, que eu acho que a teoria também tem sua função do ponto de vista de contribuir para a sociedade. E nós estamos vendo isso hoje. E vemos isso historicamente. A sociologia e a filosofia sempre foram atacadas. Não é uma coisa do governo Bolsonaro. Temos que ser justos, né, com ele, né, nesse sentido. Não é só ele que atacou a sociologia e a filosofia, nem esse ministro aí, Weintraub, vem qualquer coisa. Então, é também um ataque de longa data das elites nacionais, né? Então, assim, a gente tem também que entender o medo que sempre foi colocado em relação ao fato da gente entender o mundo. Então, eu acho que as ciências sociais pode muito ajudar nessa fronteira de entender. E aí, entender pode ser também um poder, para lembrar do velho Marx. Ótimo. Chegou uma pergunta aqui para Hélio, direcionada a Hélio, né? Do Carlos Rocha. Ele diz: professor Hélio, em tempos de pós-verdade, fake news, crise política e sanitária, como caracterizar a vulnerabilidade dos pobres em termos sociológicos no Brasil atual? Quero agradecer a pergunta do Carlos. Eu acho que esse trabalho, no ponto de vista sociológico, ele tem sido feito com bastante profundidade, se a gente for pegar só as experiências teóricas que a gente tem no Brasil, né? Em um momento, na minha intervenção inicial, eu destaquei alguns conceitos que eu entendo como conceitos que, de alguma forma, fotografam alguns momentos dessa vulnerabilidade. Eu chamei mais de privação, né? Mas não vejo problema em ver como vulnerabilidade. Se a gente olhar o que a gente vê hoje como os uberizados, né? Alguns autores chamam de ralé, outro de batalhadores, são tentativas que a sociologia tem feito ultimamente para captar algumas frações disso que eu chamo, de uma forma talvez um pouco mais abstrata, que é um esforço que eu tenho feito, de pensar a pobreza, né? Então, do ponto de vista sociológico, eu acho
que os trabalhos que a gente tem hoje para tentar resgatar ou capturar, por assim dizer, os aspectos da privação ou da vulnerabilidade dos mais pobres, eles dão conta disso, né? Para mim, uma questão que ainda se coloca, e eu acho que é um pouco por esse caminho que eu tento me guiar, tentar pensar a pobreza como um conceito talvez um pouco mais abstrato mesmo, porque qual é um problema que eu vejo quando há uma abordagem um pouco mais científica? Não um problema, mas que tipo de limite isso aparece, né? A gente sempre tem que responder a pergunta, no final das contas, o que é a pobreza? Né? Uma pergunta ontológica no limite. Né? Quando a gente fala de vulnerabilidade dos pobres, em alguma medida, existe um pressuposto que bom, a gente sabe mais ou menos o que é pobreza. O que eu me pergunto a gente sabe mesmo? Que tipo de imagem a gente constrói quando a gente chama alguém de pobre? Né? É muito comum, às vezes, tanto em conversas mais acadêmicas, mas também em conversas de bar, quando você fala de pobre, o que vem na sua cabeça, o que é, em geral, no mais das vezes? São casas de palafita, pessoas negras, crianças que têm a barriga maior que a cabeça. Ou seja, que essas imagens são imagens do quê? São imagens da barbárie. Agora, é só isso que é pobreza? É só essa imagem de uma privação e de uma vulnerabilidade quase que absoluta? Porque eu acho que se a gente reduz o nosso corte normativo, vamos dizer assim, para pensar a pobreza apenas como isso que se aproxima um pouco da fragilidade absoluta, a gente perde do ponto de vista, se a gente for pensar do ponto de vista talvez um pouco mais prático, o que a gente entende como políticas públicas, talvez, que propõem a superação da pobreza. Porque se a pobreza é esse limite da barbárie, qualquer coisa que você fizer para superar isso são políticas de combate à pobreza. Né? Esse é um tipo de limite que eu acho que a gente ainda precisaria investigar um pouco. Do ponto de vista do enquadramento conceitual sociológico sobre a pobreza, eu acho que a gente tem trabalhos riquíssimos que dão conta de fazer isso. Não sei se eu respondo. Ana Cláudia, pode falar. Bem, eu gostaria de rapidamente só voltar à pergunta anterior, né, quando a gente abriu para o debate. Eu queria só lembrar que as ciências sociais, talvez, as nossas atividades no ativismo, de engajamento, talvez elas não apareçam tanto, né, mas eu acho que as ciências sociais, especialmente nos últimos 30, 40 anos, acho que a partir da década de 70 e 80, eu acho que há uma participação extremamente importante, né, seja com os movimentos sociais, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento por habitação, eu acho que a gente está presente sim, né, e inclusive eu acho que hoje a gente pode até pensar, né, nesses 30, 40 anos de lutas sociais, eu acho até que a nossa participação, cada vez mais, ela tem sido, inclusive, compartilhada com lideranças, né, com lideranças indígenas, quilombolas, com líderes dos movimentos populares, dos movimentos sociais. Aí eu lembrei até de um texto da Alcida Rita Ramos, né, que vai falar do engajamento ao desprendimento, ela um pouco situa como se dá essa participação, esse ativismo das ciências sociais nesses últimos 30, 40 anos, e que em determinadas áreas, em determinados campos, talvez até esteja diminuindo, porque cada vez mais, né, a gente vai ter, então, enfim, pessoas, né, indivíduos que vão falar por eles mesmos, né, e que talvez essa mediação, ela cada vez mais seja mesmo mais simétrica, né, se constitua mesmo numa espécie de interlocução. Só para, especialmente, talvez tenham vários estudantes assistindo a gente, né, para que a gente possa desmistificar essa ideia de que o cientista social, a gente só fica nos nossos escritórios pensando e não tem uma atuação mais pragmática, né? Mas a gente tem, e a gente
tem atuado, né, e a gente atua muito também. Ótimo. Tem mais uma questão aqui bem interessante, né, da Edna Brito, né, que ela faz uma pergunta, acho que para a mesa toda, né, contudo, tais conceitos não chegam ao alvo, que é a formação intelectual pré-universitária, ou seja, nos níveis de ensino fundamental e ou médio, né? Como os acadêmicos pensam em estratégias para a solução? Alguém gostaria de Eu tentar uma posso resposta? eu posso falar um pouco. Bom, eu acho que tem uma questão aqui, Edna, que é da popularização mesmo do conhecimento produzido na academia, né? A princípio, esses conhecimentos deveriam chegar na escola por intermédio do ensino da filosofia e das ciências sociais na escola, né? Essa é uma das estratégias de chegar. A outra estratégia que esse conhecimento pode chegar nos outros, né, dos estudantes não universitários, é por meio dos projetos de extensão das universidades. Mas a verdade, me parece, é que a gente das ciências sociais, da filosofia, a gente disputa esse universo da comunicação e do conhecimento com forças bastante velozes e rápidas, né? Então, eu acho que, para além, assim, há um esforço de chegar, sim, por meio do ensino, por meio dos projetos de extensão, mas há também na sociedade brasileira contemporânea um marketing muito negativo em torno da sociologia, das ciências sociais, da filosofia, né? Então, a concorrência com esse marketing negativo em torno dessas áreas dos saberes, que justamente problematizam a realidade social, eu acho que isso acaba por afastar um pouco as pessoas desse conhecimento. Elas não se mostram muito abertas, vamos assim dizer, a esse conhecimento. Eu acho que há muita resistência na sociedade aos conhecimentos das ciências sociais e da filosofia. Ótimo, Claudete. A gente já vai, infelizmente, né, devido ao tempo ser curto aqui, a gente já vai encaminhar para a finalização da mesa, mas antes de terminar, eu queria, né, conceder aí, eu acho que 2 minutos, né, para cada um de vocês poder fazer as considerações finais. Acho que seria bacana fazer um fecho assim, tá? Então, começando por, acho que Claudete, né, que foi a primeira a falar, a gente pode manter a ordem da mesa. Sim, eu gostaria de agradecer, né, a essa experiência realmente que é nova para mim, né, talvez para todos nós, mas para uns mais que para outros. Eu gostaria só de fazer um encerramento, recuperando uma questão da minha fala, que não deu tempo de falar, que é esse vínculo que existe entre a ideia de comorbidade, risco, corpos vulneráveis e estrutura social e desigualdades sociais, né? Então, volto à fala do presidente, quando ele fala, mas as pessoas têm comorbidades, eles não estão morrendo exatamente de Covid. Mas a gente tem que pensar muito sobre o que uma estrutura, qual que é o lugar, e voltando ao conceito, né, de necropolítica e necropoder, qual que é o lugar de uma economia da morte na produção de corpos vulneráveis e de populações de risco, né? Então, assim, eu acho que é muito importante para a gente juntar ao que o Bruno falou na fala dele, essa discussão sobre o biológico e o social, né? A vulnerabilidade, ela não existe por si, ela é produzida por uma sociedade, tem a ver com alimentação, tem a ver com tempo para lazer, tem a ver com, enfim, com uma saúde preparada. Então, para a gente pensar muito fortemente essa relação entre comorbidade, risco e uma estrutura de desigualdade. Eu acho muito importante a gente pensar nisso. Fica aí para a gente refletir no futuro. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada a quem fez as perguntas. Foi realmente um prazer estar aqui. Acho que o Leonardo travou, né? Pelo menos sim. Acho que vai o Hélio, então. Tá. Bom, antes de agradecer, enfim, eu queria comentar duas coisas que eu vi nos comentários, e essa última pergunta que apareceu também, que no limite é tentar entender um pouco, né,
como é que a gente faz para diminuir essa distância, especialmente nós que lidamos de alguma forma com licenciatura, como é que a gente faz para diminuir essa distância entre a comunidade acadêmica e as escolas públicas em particular, mas também as pessoas mais pobres, né? Que em geral estão nas escolas públicas, né? Eu acho que um dos problemas que a gente precisa resolver, e aí eu acho que a maioria dos trabalhos acadêmicos lidam com isso, é o que normalmente eu chamo de uma proximidade self-service ou de ocasião, né? Porque é muito comum nós, da filosofia, enfim, quem lida com ciências humanas, nos aproximarmos ou das escolas públicas ou dos espaços mais pobres das cidades para dar conta das nossas pesquisas, para dar conta dos nossos projetos, recolher os nossos dados, fazer as nossas análises e um abraço, a gente volta quando necessário for, né? É isso que eu estou chamando de uma aproximação self-service. E isso é muito, muito problemático do ponto de vista da construção e da partilha daquilo que eu estava chamando de experiências comuns, né? Porque parte da proximidade entre aquilo que a gente produz na universidade e aquilo que os mais pobres e que as escolas públicas gostariam de receber, né, parte disso passa não apenas, exclusivamente, pela qualidade daquilo que a gente produz na universidade. Isso, para mim, é incontornável. É evidente que isso é incontornável, a gente precisa perseguir sempre. Mas o fato da qualidade daquilo que a gente produz nas universidades serem alto, né, não implica que a gente vai conseguir levar isso para essas pessoas, porque o elemento científico ele não é capaz de se fazer claro por si só, precisa de um outro elemento. Esse elemento é essa prática sistemática de valores comuns, de comportamentos comuns, né? Porque há momentos em que a dificuldade conceitual, para você não baratear a ciência, ela precisa ser mantida. Mas se você precisa passar essa dificuldade, essa complexidade conceitual para alguém que tem algum tipo de partilha comum de valores, você abre as portas para tornar esse tipo de conhecimento mais palatável. Se você não partilha de nenhum tipo de valor e de experiência comum, o que você tem é um muro, é um discurso de surdo-mudo. Alguém fala em nome de alguma autoridade que nos é conferida pelo lugar que a gente ocupa na sociedade, professor universitário, no caso. As pessoas escutam, mas bate e volta. Então, eu queria destacar um pouco isso, né? Ao lado da ciência, a gente precisa começar a pensar nesse traço mais fundamental de sociabilidade, que é a partilha de experiências comuns. Eu acho que isso é fundamental se a gente quiser transformar o que a gente produz em algo mais próximo das pessoas que a gente pensa que é os destinatários dessa teoria. No mais, eu quero agradecer ao convite do Leonardo, agradecer a partilha dessa mesa com vocês, e espero que, de fato, essa tenha sido a primeira de outras oportunidades. Obrigado, gente. Ótimo. Ana Cláudia? Bem, eu finalizo também a minha participação agradecendo o convite de poder estar aqui nessa 1h30, 2 horas com vocês, compartilhando um pouco as nossas impressões, visões, e trocando um pouco também das nossas áreas, dos nossos campos de atuação. Bem, eu acho que, para finalizar, e tentando também um pouco responder ao último questionamento, eu recomendo, né, eu sugiro que a gente, dentro desse espírito de um congresso virtual, que a gente passe a conhecer um pouco mais as várias redes, né, redes sociais, páginas de Facebook, Instagram, blogs, né, canais de YouTube, que são hoje administrados, liderados, né, por representantes indígenas, quilombolas, ciganos, enfim, né, várias comunidades tradicionais hoje utilizam muito bem os recursos digitais, e eu acho que hoje é uma estratégia, é um instrumento, né, possível para a gente diminuir ou tentar diminuir determinadas distâncias, e eu acho que tem muita coisa legal para poder
a gente seguir, né, e poder ficar um pouco mais informado, especialmente naquilo que concerne as comunidades tradicionais. Fiquem atentos, né, atentas, porque tem muita coisa legal produzida, né, por essas comunidades que estão nas redes. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Ótimo. Bruno? Também agradecer, né? Como eu comecei na minha fala lá aquela hora, eu acho que já fizemos muito, na minha avaliação, em estarmos aqui. Eu acho que estar numa mesa rica como essa, do ponto de vista da diversidade, do ponto de vista das diferenças de posicionamento reflexivo, tanto internamente nas ciências sociais como na filosofia, eu acho que isso é um avanço do ponto de vista da história da humanidade, assim, do Brasil, vamos dizer assim, porque eu acho que as nossas áreas foram se separando demais, e são áreas tão próximas, com tantos elementos em comuns, né, e aí, inclusive, internamente nas universidades, eu vejo muito isso. Eu acho que a sociologia, para mim, assim, causa um mal-estar, para lembrar do Freud, interno, então ele é subjetivo. O maior mal-estar que eu tenho nas ciências sociais, assim, para revelar isso aqui de primeira mão, é a solidão, do ponto de vista do isolamento. Então, é a gente ficar ilhados, muitas vezes, mesmo tendo vários colegas. Então, eu acho que o principal desafio que o momento pede para a gente são as pontes. São as pontes que estamos construindo. Então, eu queria deixar esse agradecimento, assim, com bastante sinceridade, com bastante também alegria e pensando no futuro. Eu acho que o futuro, para mim, é bem objetivo e bem subjetivo. Acho que é o microfone, Claudete, para fechar. Está aberto. É muito objetivo e subjetivo, ou seja, se nós não fizermos coisas nessa direção, nós vamos ser ultrapassados pela onda autoritária que está em curso no Brasil. E essa onda autoritária não é nova, mas ela se fortaleceu. E aí eu acho que a gente tem que perceber o momento de reagir. E eu acho que as ideias, a teoria também é uma forma de reação. Também não dá para esperar que a gente faça coisas que a gente não pode fazer. Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria falar, é dizer assim, que eu vi vários professores e professoras, estudantes da UFRB, da UFBA, da UNB, próprio professor Vinícius de Filosofia da UFBA, que nós estamos juntos no canal Trincheira de Ideias. E aí eu queria só citar aqui debates que passaram aqui, que eu também falei na minha fala, só para aguçar um pouco e chamar para o dia 10 de junho, na segunda parte desse debate que iremos fazer, dia 10 de junho, 19h30 da noite, no canal Trincheira de Ideias, no YouTube. Primeira coisa, eu acho que é fundamental, duvidar das explicações rápidas. Então, acho que a sociologia, a imaginação sociológica pode nos ajudar nisso. É duvidar do instituído, do que vem logo rápido, pelo meio de comunicação em massa, pela grande mídia. Então, é duvidar dessas verdades e dessas certezas. A segunda, nossos corpos estão sendo remodelados. Isso de um modo geral. Historicamente já fomos, mas eu acho que agora, assim, está havendo sim um impacto. A gente não sabe direito como vai ser esse impacto, porque está em processo. Então, também a gente não pode dar respostas vazias e nem falsas explicações para os fenômenos. A outra coisa que eu acho importante falar é o mito do teletrabalho. Então, cuidado com o teletrabalho. Teletrabalho pode ser adoecimento e prisão, em vez de liberdade. Uberizados. Eu defendo o Uber, sim, porque é uma forma de sobrevivência, de viração, de luta, de sobreviver numa sociedade excludente como a nossa, e perversa. Porém, uberizados da morte, né? É isso que a gente está vendo hoje. Outro ponto, para finalizar aqui esses pontos que eu falei, globalização, capitalismo e neoliberalismo. Aí eu lembro Milton Santos. Eu acho que a gente pode sim pensar em uma outra globalização. E aí, eu acho que esse momento abre novas brechas para a gente pensar novas sociabilidades do ponto de vista das relações interpovos e interpessoas, e no própria estrutura do capitalismo. Será que até quando a gente vai aguentar uma sociedade que uma minoria é favorecida diante da maioria? Então, eu acho que põe talvez uma nova era de utopias. A tecnologia não é mágica, então cuidado com a tecnologia, e ela é desigual. Tipo, adiar Enem é fundamental, porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades de acesso. E, por fim, eu acho que para fechar isso, dizer assim, a gente tem que ter muita calma no entendimento dos processos sociais, porque as dinâmicas sociais são complexas, e o momento que estamos passando é, sim, grave. Então, obrigado e desculpa por alongar.
É isso, gente. Agradeço mais uma vez a presença de todos, do público, mesmo que virtual, as questões. E a gente vai encerrando por aqui, mas vamos continuar no canal Trincheira de Ideias. Até a próxima.